O Senhor Jesus também disse que uma diabólica ignorância iria acontecer na segunda vinda do Messias. Vejamos em Lucas 17, 25, quando disse estas palavras: primeiro convém que ele, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Jesus disse: primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Esta profecia jamais será cumprida da maneira como os bispos, os pastores, os padres ensinam expressivamente nos púlpitos das igrejas cristãs. Meus irmãos e irmãs, ressaltamos que o conteúdo que iremos compartilhar neste vídeo é apenas um minúsculo resumo do seminário de 70 horas. Portanto, esta gravação será uma breve apresentação de cada um dos slides elaborados para esta gravação, com o propósito de elucidar a necessidade de uma urgente reforma nas igrejas cristãs. Há 2000 anos, os líderes do judaísmo cometeram erros fatais e o Senhor Jesus os condenou com as palavras: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus capítulo 23. O erro fatal do povo escolhido de Israel, que foi o povo judeu, foi não ter reconhecido o Senhor Jesus como Messias e, consequentemente, executou a brutal crucificação do Filho de Deus, que veio com a linhagem do céu para erradicar, remover o pecado original da humanidade. E atualmente os mesmos erros fatais estão acontecendo com os líderes do cristianismo, com os bispos, com os pastores e com os padres. Por esta razão, Jesus os condenou com as palavras: obreiros da iniquidade. Diante dessa tragédia, você simplesmente vai aceitar tamanha injustiça contra você mesmo, contra a sua família, contra os seus filhos, sem efetivamente buscar saber a verdade? Permanecerá como antes, sem buscar saber o que efetivamente está acontecendo neste tempo do cumprimento das Escrituras? Meus queridos irmãos e irmãs, segundo o Evangelho São Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, diz: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Por favor, assista a este vídeo com muita atenção. Lembremos que esta obra é um ato de responsabilidade e amor verdadeiro para com todos os líderes cristãos, com os povos cristãos e demais contemporâneos, visto que através do efetivo entendimento dos pontos fundamentais da Bíblia Sagrada, exclusivamente as revelações do Apocalipse, contidas nesta gravação, podemos evitar grandes tragédias, tais como aconteceram com o povo judeu, com os cristãos e outras que aconteceram nos últimos 2000 anos com a humanidade, e ainda acontecendo em grandes proporções em âmbito mundial. Tudo isto nós podemos evitar, irmãos e irmãs, através do efetivo entendimento dos pontos fundamentais da Bíblia Sagrada. O erro dos líderes judeus em não reconhecer a missão do Senhor Jesus como Messias trouxe tragédias não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade. E atualmente os líderes cristãos estão repetindo o mesmo erro que os líderes judeus cometeram há 2000 anos. Se você é um cristão
que ama verdadeiramente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, por favor, me acompanhe até o final desta gravação. Assim, com muito carinho e responsabilidade, convido também meus irmãos, os líderes cristãos, os bispos, os pastores, os padres, os teólogos, o povo cristão em geral e demais contemporâneos a assistirem este vídeo no mínimo 3 vezes. Por favor, com muita atenção e carinho, assista a esta inédita gravação. Na Bíblia Sagrada encontramos 2 grandes mandamentos de Deus. Em Mateus 22, versículo 37 a 39. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus nos ensinou para amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mas também de todo o nosso entendimento. E também Jesus disse: o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É exatamente isto que nós estamos fazendo através desta gravação. Em João capítulo 4, versículo 22 a 24, Jesus disse que a salvação viria dos judeus. E Jesus também disse nestas passagens que nós devemos adorar a Deus através do nosso coração e através do nosso entendimento. Em João 8,32, a famosa frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse que nós temos o nosso livre-arbítrio, que Deus não pode interferir. E nós devemos buscar a verdade, entender a verdade, e o mesmo nos libertarão da ignorância espiritual. Nos conduzirão para o encontro efetivo com Deus, com a providência substancial da salvação. Em João 16,12, Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis entender agora. Meus irmãos, Jesus veio há 2000 anos para concluir a providência da salvação. Porém, Jesus disse que ainda tinha muito que dizer, mas o povo não poderia entender. Vejamos agora em João 16,13. Jesus disse: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Jesus não disse: quando, porém, eu vier, o Espírito da verdade, eu vos guiarei a toda a verdade. Jesus não disse isto. Jesus disse: aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Queridos irmãos, por favor, me acompanhe com muita atenção esta inédita gravação. Em Lucas 17:25, Jesus fala acerca da vinda súbita do reino de Deus. Jesus disse: primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Em Lucas 17:25, Jesus fala sobre a segunda vinda. E ele disse: primeiro é necessário que ele, a segunda vinda, padeça muitas coisas e que seja rejeitado. Estas palavras de Jesus, esta profecia de Jesus, jamais será cumprida da maneira como os bispos, os pastores e os padres ensinam expressivamente nos púlpitos das igrejas. Queridos irmãos e irmãs, como Jesus, como a segunda vinda de Cristo poderá padecer muito e ser rejeitado se ele vier num piscar e fechar de olhos?
Queridos irmãos e irmãs, esta profecia é do Senhor Jesus. Se você pegar a sua Bíblia Sagrada e abrir nesta página, está escrito lá: a vinda súbita do reino de Deus. Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Me acompanhe com muita atenção, querido irmão e querida irmã. O Senhor Jesus condena os líderes do cristianismo na segunda vinda do Messias. Vejamos em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia. Jesus está se referindo à segunda vinda de Cristo. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O significado da palavra iniquidade quer dizer grande injustiça, maldade, perversidade, culpa, pecado e crime contra o povo de Deus. Estas palavras que nós lemos agora, nesta passagem, Mateus 7, 22 e 23, foi o próprio Jesus que disse essas palavras acerca do tempo da sua segunda vinda. Porque na época da primeira vinda, na época de Jesus, os líderes do judaísmo não fizeram a vontade de Deus, mas pelo contrário perseguiram Jesus e o crucificaram. E por essa razão Jesus disse que o mesmo problema, o mesmo erro fatal iria acontecer com os líderes do cristianismo. Por isso Jesus ressaltou: obreiros da iniquidade. Meus irmãos, vejamos uma síntese do erro fatal nos púlpitos das igrejas cristãs. Em Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 2, o próprio Jesus evidencia que ele é o profeta do livro do Apocalipse. Jesus profetizou as palavras que hão de acontecer ou que haveriam de acontecer na segunda vinda do Messias. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu.